Olá, meus queridos, ótimo dia a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma live na presença do Senhor Jesus, tá? Desejando a todos aí um ótimo domingo, uma ótima semana, que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Então, já peço que você compartilhe essa live, tá bom? Com seus amigos, curte, dá o coraçãozinho aí, para que nós possamos ter a live e o vídeo, né, que vai ficar gravado, encaminhado para várias pessoas, certo? Então, meus queridos, hoje nós vamos falar sobre o livro do profeta Jonas, vamos continuar falando sobre o livro do profeta Jonas, certo? Quantas coisas maravilhosas Deus realizou na vida do Jonas. No primeiro capítulo, nós falamos aqui do chamamento da vida de Jonas, onde Deus chamou ele. Vou até olhando aqui, porque eu quero colocar um filtro, que eu não conheço ainda direito, mas eu vou escolher um aqui legal. Então, meus queridos, Deus chamou Jonas. Jonas, de primeiro, ele não obedeceu à voz do Senhor. E aí, quando nós não obedecemos à voz do Senhor, Deus, ele vai fazer algo na nossa vida, ele vai nos chamar para nós estarmos na presença dele, fazendo a vontade dele, fazendo o querer do Senhor, né? Porque Deus, ele tem grandes coisas na nossa vida. E é isso aí, nós vamos aqui seguindo. Tô tentando tirar algumas coisas aqui da frente, enquanto as pessoas vão chegando. Tá bom assim, tá ótimo. Então, o importante é que nós vamos aqui lendo já no capítulo 2, certo? Da palavra do Senhor, fala sobre a oração que Jonas fez quando ele estava lá dentro do ventre do grande peixe, onde Jonas clamou daquelas profundezas, onde ele estava ali à beira da morte, passando por aquela situação difícil. Então, diz assim a palavra do Senhor. Então, dentro de Jonas orou a Deus e disse: Em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do Sheol da morte, gritei por livramento, e tu, ó Senhor, ouviste o meu clamor. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e as correntezas formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as grandes ondas e vagas passaram por sobre mim. Então pensei, fui expulso da tua presença, poderei contemplar o teu santo templo uma vez mais? Eis que as águas todas me cercaram até as profundezas da alma. O abismo me cercou, as algas marinhas me enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. A terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. No entanto, tu fizeste subir a minha vida de volta do Sheol, da sepultura, ó Senhor. Eis que quando minha vida já se apagando, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu à tua presença, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis afastam de si a verdadeira piedosa benevolência. Eu, porém, te oferecerei sacrifícios com voz de ação de graças. O que prometi cumprirei fielmente, sim, eis que a salvação vem do Senhor. O Senhor deu ordem ao peixe e este vomitou Jonas na praia. Aleluia, que palavra maravilhosa, que oração mais linda, meus queridos, que o profeta Jonas fez ali das profundezas do desespero, da mais profunda angústia da morte. Ele clamou e Deus ouviu. Muitas vezes nós nos encontramos, certo, nas profundezas da angústia, do desespero, dos problemas,
certo? Os problemas, eles se amontoam sobre a nossa vida e o ser humano, ele é muito propenso a se desesperar diante das dificuldades, porém, o Senhor, ele diz na sua palavra, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então Deus, ele está te dando uma solução. A solução é a oração. A oração, meu querido, a Bíblia diz que ela pode muito, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Na Bíblia nós temos o exemplo de vários homens e mulheres que clamaram ao Senhor, e Deus ouviu, e Deus libertou, e Deus salvou, e Deus transformou, porque Deus, ele está com os seus ouvidos abertos para ouvir a oração da sua igreja, para ouvir a oração do seu povo. Tá certo? E a oração, meus queridos, é algo que nós devemos sim manter na nossa vida com a rotina, certo? Nós devemos sim manter como um devocional perante ao Senhor, tá? Porque é uma comunhão, ali você vai estar tendo aquela amizade com Deus, aquela conversa maravilhosa com Deus. Porque a oração, ela não é um monólogo onde só você fala, não. Muito pelo contrário. A oração, ela é um diálogo com Deus, com o teu Pai, com o teu amigo. E a palavra do Senhor, ela nos ensina muito a buscar o Senhor. O próprio Senhor Jesus, ele foi o maior exemplo de oração, certo? E ele deixa o Pai Nosso como um modelo perfeito de oração. Não é que você só vai orar o Pai Nosso, não é que você vai só orar nos salmos, né, como muitas pessoas fazem, ou orações prontas, a gente até recebe muito, né, no WhatsApp, aquela oração ali pronta, enfim. Não é isso, meu querido. É um modelo de oração para que você tenha a base como você vai falar com o seu Deus, com o seu Pai. Tá? Porque Deus, ele quer que você fale do seu coração, do seu dia a dia, das coisas que acontecem com você, que você converse, sabe? As suas dificuldades, sabe? No seu trabalho, na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos, as coisas que você pretende fazer. Deus quer que você compartilhe tudo isso com ele. Certo? É uma conversa com Deus, você vai falar com Deus e Deus, ele vai te ouvir e ele vai te responder. Porque você vê aqui que no capítulo 2 já começa dizendo que o Jonas, ele orou ao Senhor. Ele orou, ele estava ali naquela dificuldade, ele falou com Deus. Aí já no versículo 2 já fala, eu clamei, não é? Em meu desespero clamei e ele me respondeu. Porque Deus, ele está com os seus ouvidos abertos para ouvir a sua igreja, certo? Está ouvindo o seu povo. Então, Jonas, ele clamou ali da morte, do desespero, ele clamou por livramento e Deus ouviu o clamor, porque o nosso Deus é um Deus vivo, certo? Os ouvidos do Senhor, eles estão abertos para ouvir a tua oração. Então, por que que nós não vamos, não é, tomar posse dessa grande bênção, desse grande presente que é a oração? Nós temos muito que orar, temos muito que orar pela nossa ação, pela nossa família, pela liderança do nosso país, certo? Pelas nações, porque o mundo está em desespero, o mundo está totalmente mergulhado no caos, não é? E a gente vê aí os noticiários, só mais caos vindo, mais e mais problemas. Porém, a igreja, ela tem um papel fundamental na terra nesses últimos dias, certo? Que é de clamar, de interceder pela humanidade. A palavra do Senhor, ela nos diz o seguinte, que nós devemos clamar, não é? O Senhor fala que aquele que clama, recebe. Aquele que clama é ouvido, mas tem que ser de todo o coração, certo? Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, mas é de todo o coração. Quando a gente clama com a nossa alma, o milagre acontece. As maravilhas de Deus acontecem. O povo que se chama pelo meu nome, se o povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, Deus diz, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então Deus, ele nos chama, ele nos conclama, ele nos reúne
para clamarmos pela nossa nação, pelas vidas, porque Deus, ele é o único que pode salvar, e nenhum outro há salvação, tá bom? E aquele que invoca o nome do Senhor é salvo. Pode ser na última hora. Deus, ele salva. Deus, ele transforma. No último momento. O exemplo nós vemos lá quando o Senhor Jesus estava sendo crucificado, onde um ladrão só fazia maldizer e o outro começou a bendizer a Deus e se arrependeu dos seus pecados. E aí ele se colocou diante de Deus e reconheceu que Jesus era inocente e que ele estava ali porque ele tinha pecado contra Deus. E aí o Senhor Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então você vê que Deus, ele ouve, tá? Ele não vai desamparar, ele não vai deixar nenhum de nós desamparados. Agora, o que nós não podemos fazer é esperar para clamar só quando a gente estiver no fundo do poço. Tá certo? Não é só quando você estiver como Jonas lá à beira da morte. Você precisa alcançar os benefícios da vida enquanto você está com a sua vida longa pela frente, porque Deus tem vida longa para ti. E ele diz para você clamar é agora, é cedo. A gente vê aí a juventude mergulhada nas coisas do mundo, nas coisas que desagradam a Deus. E a Bíblia diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, tá? Lembra-te do teu Criador para que você possa ter prazer nas coisas de Deus e usufruir. As pessoas não estão entendendo. Muita gente diz assim: não, eu vou aproveitar a minha vida todinha, as farras, as coisas que a juventude, as belezas da juventude, os amores e prazeres da juventude, depois, quando eu tiver velho, quando eu tiver lá fazendo ali o meu crochêzinho, né? Muitas mulheres que já consideram que fazer crochê é coisa de idoso, aí falam: não, quando eu tiver na minha cadeirinha de balanço, aí eu vou aceitar Jesus. Não, não é assim não, meu querido. Aceita Jesus agora enquanto você está jovem, sabe por quê? Quando você tem Deus na tua vida, você tem sabedoria, você tem entendimento, a tua vida ela vai ser uma vida próspera, você vai ser uma pessoa que já vai ter a sua vida ali, a sua maturidade formada na base da palavra de Deus. E olha que a sabedoria ela é ampla, você vai ter sabedoria para a tua vida como um todo, tá bom? Na tua vida, na tua jornada, na tua juventude, na tua maturidade e também na tua velhice, com vigor, com ousadia na presença de Deus, porque a Bíblia fala que até na velhice darão frutos, tá entendendo? Então, quando a gente entrega os nossos caminhos ao Senhor, quanto antes melhor, quanto mais cedo melhor você estando na presença de Deus, porque aí, na direção de Deus, você vai evitar muitos maus caminhos, sabe? Muitos vamos supor, você não vai se decepcionar, tá entendendo? Por quê? Porque você vai estar na direção de Deus. Então você não vai se decepcionar na sua vida com a sabedoria de Deus nos teus caminhos, certo? Então clama, porque aquele que invoca o nome do Senhor, ele será salvo. E não importa o remorso que você venha sentir no coração, porque muitas pessoas deixam de buscar Deus porque se sentem realmente pecadoras. Né? Somos pecadores, mas as pessoas começam a pensar que não são dignas, que não conseguem servir a Deus, que tantas vezes tentaram estar junto com a igreja, com o povo de Deus, servindo a Ele, ali em comunhão, mas que por algum motivo algo fez elas deixar os caminhos do Senhor, entendeu? E aí as pessoas começam a se sentir que não são dignas, porque sempre tentam e nunca conseguem. Mas eu quero te dizer que você foi salvo pelo Senhor Jesus e Ele é aquele que purifica você e perdoa você de todos os teus pecados. Tá entendendo? Jesus, não tem pecado para Jesus que Ele não possa perdoar, que Ele não possa purificar. Então não fica se sentindo assim. Talvez você esteja se sentindo fraco, com falta de fé, mas o Senhor Jesus, Ele diz para você que você é importante para Ele,
que você foi digno, certo? Porque ele morreu por você, e porque você é valioso, e porque você é útil para o Senhor Jesus. Alguém pode ter te colocado como pessoa inútil, te jogado para o canto, te humilhado, certo? Te decepcionado, mas o Senhor Jesus, ele não te decepciona. Os projetos de Deus, as promessas que Deus fez na tua vida, de você ser um servo de Deus, um pregador da palavra de Deus, de você ser uma pessoa próspera, ainda está de pé. Abandona o pecado, abandona o mundo, abandona as coisas que desagradam a Deus, abandona as más amizades e se volta para o Senhor Jesus. O talento que tu enterraste, Jesus, ele vai desenterrar. E aí Jesus, ele vai aperfeiçoar. Lembra de como você era usado por Deus na casa do Senhor. Lembra de todas as promessas que Deus te fez. Lembra como Deus estava cumprindo cada coisa que ele te prometeu. Entendeu? Então, voltemo-nos para o Senhor Jesus enquanto nós podemos achar, enquanto ele está perto, porque ele está muito perto, meu querido. Ele está aí. Ele está aí na tua vida, ele não te abandonou. Todo dia, todo santo momento, o Senhor Jesus está do teu lado. Ele é o nosso amigo fiel, nosso amigo verdadeiro. Se lembra disso, se lembra que ele está te olhando, se lembra que ele está cuidando de você. Aleluia. O Senhor é maravilhoso, meus queridos. Ele falou assim: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus também fala: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Jesus, ele te dá o alívio. Jesus, ele te dá a paz, ele te dá a transformação, meu querido. A renovação que você precisa, tá bom? Olha só o que o Senhor diz aqui na palavra maravilhosa dele, no livro de Isaías, capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 43, tá? E o versículo 4, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Então, jovem, você é digno de honra. Jesus, ele deu a vida dele por você. Tá? Ele te ama, não importa o pecado que o mundo colocou na tua vida, nos caminhos tortuosos que você enveredou. Jesus, ele tem plano ainda na tua vida. Saia do mundo, saia do pecado, se volte para o Senhor Jesus, não fica triste porque o Senhor está te exortando, não fica triste não. O Senhor Jesus, ele exorta o filho a que ama. Se lembra dos nossos pais? Os pais, assim, né? Quando a gente era criança, fazia alguma coisa errada, aí vinha aquela palmadinha, olha, aquela orientação, é assim, é assim, é assim. Pois Deus é do mesmo jeito, meu querido. Então não fica triste, mas se alegra, porque se você está recebendo a palavra do Senhor, é porque Deus, ele te considera como filho dele. Porque você é filho dele. Você foi salvo por Jesus Cristo e agora você é co-herdeiro do reino de Deus, assim como Jesus, tá certo? Então fica na presença do Senhor, busca o Senhor enquanto está perto, busca Ele enquanto se pode achar, porque nós sabemos que um dia essa porta vai se fechar. A porta da graça, ela vai chegar um momento que ela vai se fechar, mas ela ainda está aberta. Você vê o seguinte, que as portas do reino de Deus, elas continuam abertas para quem quiser entrar. As portas de Jesus estão sempre abertas. Agora, a palavra do Senhor fala lá em Apocalipse que Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Então, se a porta, ele está batendo na porta, é porque a porta está fechada. É a porta do nosso coração. Tanto pessoas que já creram no Senhor, porque aquela palavra era direcionada diretamente à igreja, não é? A igreja de Jesus, quanto para as pessoas que ainda não abriram de fato a porta. Não é? Tem gente que está
como servo de Deus, fechando as portas. Tem pessoas que ainda nem sequer conheceram quem é Jesus. Então são duas situações. Mas Jesus, ele quer que nós abramos a porta, porque a porta dos céus estão abertas para nós. Então por que nós vamos fechar as portas para Jesus? Não vamos fechar não, vamos abrir a porta para o nosso Senhor Jesus, para ele entrar e fazer morada, e fazer coisas grandiosas na nossa vida. Faça como Zaqueu. Zaqueu, ele convidou Jesus para entrar na sua casa, na casa dele, para cear, não é? Então, quando a gente faz isso, a gente abre a porta, o próprio Senhor Jesus diz que entrará e vai cear conosco. Ou seja, ele vai fazer parte da nossa vida, ele vai estar na nossa casa, sabe? Ele vai ser o nosso amigo íntimo, ele vai estar na nossa cozinha, no nosso quarto, na nossa sala, em todo lugar, cuidando, protegendo, e é isso que eu já profetizo sobre a tua vida, que o Senhor, ele está dentro do teu carro, o Senhor, ele está dentro da tua casa, dentro da tua empresa, ele está dentro da tua família, guardando, livrando, protegendo. Eu declaro sobre a tua vida a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo. Você é abençoado, abençoada. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E, meus queridos, agora eu quero falar sobre uma coisa chamada tradição. É muito breve, nós vamos já terminar. Tá? Uma coisa chamada tradição. Tradição. O que é tradição, né? Uma coisa que é fixada ali, uma cultura que é transmitida de pai para filho, de geração a geração, sabe? Se tornou uma tradição, se tornou algo fixo, é um costume fixo ali, são regras fixas, tradição. O livro de Salmos, no capítulo 115, ele fala sobre uma tradição. Essa tradição, meus queridos, ela foi implantada na humanidade desde os primórdios, quando o homem desobedeceu a Deus, o homem pecou contra Deus, se afastou dos caminhos de Deus. Quando o homem se afasta de Deus, ele se torna um portal de entrada para a informação, sabe? Ruim, sabe? Ele vai absorver as coisas ruins e, sem a direção, ele começa a incorporar aquilo na vida dele. Tá entendendo? Então, lá nos primórdios, o homem se afastou de Deus e veio a influência do mal, a influência do inimigo, a influência dos demônios, a influência dos anjos caídos. E o Nimrod, que inclusive foi o homem que fundou essa cidade de Nínive, que nós estamos estudando no livro do profeta Jonas, ele passou uma tradição para os homens, ele implantou algo, né? Ele implantou algo ali que virou uma tradição, Mas o objetivo dele, usado pelo inimigo, que o Nimrod já era um exemplo do anticristo que está para vir aí no mundo. Então, ele começou a se intitular como Deus e a ser adorado. Ele construiu aquela torre de Babel para desafiar a Deus. Ele quis mostrar para as pessoas, não, eu sou forte, eu vou chegar lá, eu vou confrontar a Deus, porque as leis de Deus não agradam a gente não quer saber da lei de Deus, então vamos confrontar a Deus. Esse foi o plano do Nimrod, tá certo? Foi um homem que se intitulou como Deus e começou a atrair pessoas para si. Sabe, a ordem era que as pessoas, cada uma, elas começassem a crescer, a se multiplicar, a espalhar pela terra, certo? E ali cada um viviam ali em paz, em harmonia, sem ter um ditador sobre eles, que essa era a vontade do nosso Deus, sem ditadura, tá certo? Porque o rei de toda a terra é Deus, é o Senhor Jesus. Então o Nimrod desobedeceu. Ali ele implantou uma tradição chamada idolatria. Meus queridos, a idolatria é o mal da humanidade. Afastar-se de Deus, desobedecer a Deus, se intitular como maior ou querer ser igual a Deus, que foi o pecado original, não é? Esse pecado virou uma tradição. E hoje as pessoas fazem deuses para tudo. As pessoas colocam atores, atrizes
como ídolos, e as pessoas ali se prostram e veneram, e é um futebol que é a vida daquela pessoa, e são fanáticos por aquilo. Tá entendendo? E aí é uma imagem de escultura, que é uma coisa abominável. A Bíblia diz que nós não devemos fazer imagem do que há no céu, na terra. Jesus Cristo, a imagem do Senhor, a pessoa dele, ela não pode ser representada. É impossível. Jesus, ele está no meu coração. Jesus, ele está no seu coração. Não podemos fazer imagens para Deus. Não devemos nos prostrar. A palavra do Senhor nos fala. A gente vai ler aqui o capítulo 15 do livro de Salmos, o Salmo 115. Tá entendendo? Então, o que eu quero dizer, meus queridos, não se ofenda. O meu objetivo não é ofender a religião de ninguém. Até porque Deus é o mesmo. É o mesmo Deus. Agora, o que precisa ser feito é uma interpretação correta da palavra e deixar a tradição, porque isso aí não nos orienta a idolatrar, a fazer imagem de escultura. Pelo contrário, olha só o que diz aqui. No versículo 2, porque diriam as nações, onde está o Deus deles? Aí ele responde, o salmista, no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca, não falam, tem olhos, não veem. Veja aí, olha só. Tem ouvidos, não ouvem, tem nariz, não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Som nenhum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles todos os que os fazem e quantos neles confiam. Meu querido, minha querida, olha só o que a palavra de Deus está dizendo. Abandona essa tradição. Serve somente ao Senhor Jesus. Jesus é vivo. Ele morreu lá na cruz do Calvário pelo meu e pelo teu pecado, para nos perdoar. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele não está morto, ele está vivo. E olha que Jesus falou que o sinal do Jonas era o sinal que seria dado. Porque as pessoas pediam sinais de que Jesus era o mestre, de que Jesus era o enviado. E aí que Jesus era o rei que ia tirar eles da escravidão de Roma, porque eles queriam um rei assim, um rei que viesse governar a terra e estabelecer o reino de Israel novamente a eles. Né? Mas Jesus não veio transmitir reino humano nenhum. Jesus, ele veio trazer o reino dos céus. É o reino que vai prevalecer até o fim. Tá entendendo? Eu não sei há quanto tempo eu tenho aqui, mas nós vamos continuar porque a palavra do Senhor, ela precisa ser transmitida. Então, se às vezes o vídeo acabar por conta da rede social, não é? O tempo limite, eu não sei qual é, tá? Mas aí a gente vai concluindo aqui, tá bom? Até uma ideia. Então, queridos, o Senhor Jesus, ele não veio trazer um reino humano. Ele veio trazer o reino celestial dele. Então, amados, o sinal que Deus disse que daria, Jesus disse que daria, era o sinal de Jonas. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites dentro do ventre do grande peixe, não é? Ali simbolizou morte. Jesus também iria passar 3 dias e 3 noites. Depois do terceiro dia, Jonas, ele veio à vida novamente, ele saiu das profundezas da morte. Depois do terceiro dia, o nosso mestre ressuscitou, amado. Então ele está vivo eternamente, ele tem ouvidos para ouvir a tua oração, tá bom? Ele tem boca para falar com você, quando você orar para ele, ele te responde, porque ele não está mudo não. Os deuses aí, eles têm pés, mas eles não andam. Porém, Jesus, ele anda sobre as águas, ele anda por cima do teu problema e ele diz para você, tenha fé, confia no Senhor Jesus, tá bom? E ele está ouvindo você, ele está vendo você, ele está contemplando. A Bíblia diz que os olhos do Senhor repousam sobre aqueles que o temem. Então, os olhos do Senhor estão sobre a tua vida, meu querido, minha querida. Agora, o que nós precisamos fazer é abrir a porta para ele, tá? Enquanto nós podemos achar, o que nós precisamos é orar com fé ao Senhor,
clamar, mesmo que seja das profundezas, mas clame, assim como essa oração que Jonas fez. Clame ao Senhor, porque Ele está ouvindo o teu clamor. Tá bom, amado? Que Deus te abençoe, que Deus te dê paz e tranquilidade na tua vida esta semana, que seja uma semana de paz, uma semana de prosperidade e de vitória, em o nome do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo. Amados, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não tem pergunta, mas é importante a gente ver, né? Porque da outra vez eu esqueci de olhar também. Mas o meu coração, ele está aqui para fazer a vontade do Senhor, tá? Transmitir a palavra de Deus. E deixa teu comentário, tá bom? Nesse vídeo que vai ficar gravado, que eu esqueci de falar também, tá? Deixa o comentário, curte e compartilha, tá bom? Deus te abençoe grandemente.